Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que foi, assim, muito ousada. Uma ideia que tentou, literalmente, consertar o mundo usando a ciência. É o positivismo de Auguste Comte, uma filosofia que nasceu bem no meio do caos, com uma promessa radical de ordem e progresso. E para começar, vamos direto ao ponto, a pergunta que motivou tudo isso. Já parou para pensar? Como se conserta uma sociedade que parece quebrada? Imagina só viver numa época de mudança total, onde tudo que era certo e sólido, de repente começa a desmoronar. Essa era a grande questão que tirava o sono das pessoas lá no século XIX. Para a gente poder entender o positivismo, a gente precisa primeiro dar um pulo lá na época em que ele surgiu. O século XIX não foi um período qualquer, não. Foi um verdadeiro caldeirão de transformações, que trouxe muita esperança, mas também uma instabilidade gigantesca. Pensa bem no cenário. De um lado, a gente tinha a Revolução Industrial, mudando completamente o jeito como as pessoas viviam e trabalhavam. Do outro, a ciência fazia descobertas espetaculares, explicando o mundo de um jeito que ninguém nunca tinha visto. E para completar, a Revolução Francesa tinha deixado um buraco, um vácuo de poder e um monte de incertezas sociais. Era nesse caos todo que as pessoas procuravam desesperadamente um novo jeito de organizar a vida. E é exatamente aí que entra o nosso personagem principal, Auguste Comte. Ele olhou para toda essa confusão e teve uma ideia, no mínimo, audaciosa. E se a gente pudesse usar o mesmo método da ciência, que funciona tão bem na física, na biologia, para entender e consertar a própria sociedade? Essa ideia maluca era a semente do positivismo. Tá, mas afinal, o que é esse tal de positivismo? Bom, na essência, é a crença de que o único conhecimento que vale de verdade, o conhecimento positivo, é aquele que vem da ciência. Para Comte, qualquer explicação baseada em religião ou em ideias muito abstratas, sabe, metafísicas, isso tudo era coisa do passado. O futuro pertencia aos fatos, àquilo que a gente pode observar e testar. E agora vem uma das partes mais interessantes do pensamento dele. Para Comte, a história do pensamento humano não era uma bagunça sem sentido. Pelo contrário, era uma evolução bem clara com estágios bem definidos. Ele chamou essa teoria de a lei dos 3 estados, e ela é tipo a espinha dorsal de todo o sistema positivista. A jornada da humanidade, segundo ele, começa lá no estado teológico, onde tudo era explicado pela vontade dos deuses, por forças sobrenaturais. Depois, a gente evolui um pouco e entra no estado metafísico. Aqui, os deuses dão lugar a conceitos mais abstratos, tipo a essência das coisas, forças da natureza. Mas para o Comte, o ponto final, o estágio mais avançado de todos, é o positivo. É aqui que a humanidade finalmente para de especular e se concentra em entender como o mundo funciona de verdade, através de leis científicas e observação. E essa imagem aqui ilustra essa virada de chave de um jeito genial. O pensamento antigo, lá dos estágios teológico-metafísico, ficava perguntando por quê. Por que o Sol existe? Por que as coisas caem? Já o pensamento positivo, científico, muda a pergunta. Ele não quer saber o porquê, ele quer saber o como. Como o Sol funciona, sob quais leis as coisas caem. É uma mudança total de foco, da causa final para o mecanismo que faz a coisa funcionar. Ok, beleza. Se a humanidade chegou nesse estágio positivo, a grande questão do Comte era: como é que a gente aplica isso na sociedade? Ele acreditava que, do mesmo jeito que existe uma física para entender a natureza, deveria existir uma física social, uma ciência para entender e guiar o progresso da humanidade. E para organizar esse conhecimento todo, ele criou uma espécie de pirâmide das ciências, começando pela mais básica e geral, a matemática, e subindo em complexidade, astronomia, física, química, biologia, até chegar no topo com uma ciência novinha em folha que ele mesmo batizou de sociologia. A sociologia seria, então, a rainha de todas as ciências, porque ela estudaria o fenômeno mais complexo de todos, a sociedade humana. E dentro dessa nova sociologia, o Comte via 2 áreas principais, como se fossem 2 faces da mesma moeda. A estática social, que estuda a estrutura, a ordem, ou seja, como as instituições, a família mantêm a sociedade funcionando e unida, e a dinâmica social, que estuda a mudança, o progresso, como a sociedade evolui com o tempo, seguindo aquela lei dos 3 estados que a gente viu. E a combinação dessas 2 forças, né? A necessidade de ter uma base sólida e, ao mesmo tempo, o desejo de avançar, isso nos leva direto ao lema mais famoso do positivismo. Um lema que todo brasileiro conhece muito, mas muito bem: ordem e progresso, que foi parar bem no meio da nossa bandeira. Mas olha só que curioso, o lema completo do Comte era ainda mais rico. A frase inteira revela a visão dele para uma sociedade ideal. O amor,
entendido aqui como um senso de coletividade, de humanidade, seria o princípio de tudo. A ordem seria a base, a fundação estável, e o progresso seria o grande objetivo final, para onde a sociedade deveria sempre caminhar. Certo. Mas e aí? Qual foi o impacto real dessa ideia tão ambiciosa? O positivismo deixou sim uma marca profunda no mundo, mas também foi alvo de críticas bem pesadas. Vamos dar uma olhada nos dois lados da moeda. Não dá para negar, a influência do positivismo foi enorme. A sociologia, como a gente conhece hoje, deve muito ao Comte. Vários movimentos políticos, incluindo a Proclamação da República aqui no Brasil, foram diretamente inspirados por esses ideais de um governo mais técnico, mais científico e o principal, essa valorização dos fatos, da observação, abriu caminho para todas as ciências sociais modernas. Por outro lado, as críticas são igualmente importantes. Muita gente diz que o positivismo é reducionista, que ele tenta encaixar a experiência humana, que é super complexa, em leis científicas frias e rígidas. Poxa, como é que a ciência mede o amor, a arte, os valores de uma cultura? E tem mais. Essa ideia de que a sociedade segue leis fixas foi vista como muito determinista, como se diminuísse o papel da liberdade e da escolha das pessoas na história. Então, para a gente fechar e amarrar tudo numa ideia central, o positivismo é essa filosofia que aposta todas as fichas na ciência como a única fonte da verdade. Ele acredita que, através da ciência, a gente poderia finalmente entender a evolução da humanidade e, com isso, construir uma sociedade totalmente racional e organizada. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Uma pergunta que é tão relevante hoje quanto era lá no século XIX. No mundo cada vez mais guiado por dados, por tecnologia, até que ponto a gente deve confiar só na ciência para resolver os nossos problemas sociais, os nossos problemas humanos? Será que a ciência pode, de fato, explicar tudo?